Meu nome é Daniel, tenho 55 anos e possuo uma oficina mecânica que construí do zero com minhas próprias mãos. Desde jovem, sempre valorizei o trabalho duro. Comecei na área aos 18, seguindo os passos do meu tio, que me ensinou os segredos do motor. Demorou 7 anos de economia e muito suor até abrir minha própria oficina. Os primeiros anos foram difíceis, mas, ao longo das décadas, transformei o lugar em um negócio de sucesso. A oficina é meu orgulho, minha realização, e sim, a minha vida. Conheci a Jenny há mais de 25 anos, numa exposição de automóveis. Ela ainda estava na faculdade, de imediato, houve uma conexão. Trocamos números, entre ligações e mensagens, nosso contato se manteve firme, mesmo estando em cidades diferentes. Quando ela perdeu os pais, seu futuro ficou incerto. A faculdade estava em risco, e eu sabia que não podia perder alguém como ela. Decidi usar minhas economias para ajudar com as mensalidades. Aquilo a emocionou tanto que acabou me pedindo em casamento 5 anos depois. Tivemos uma vida boa. Nossos 2 filhos, Maria e Lucas, cresceram, foram para a faculdade, e eu me sentia um homem realizado. Tudo mudou quando Jenny começou a trabalhar num escritório mais sofisticado. O novo chefe dela era um advogado famoso, confiante e muito assertivo. De início, não me preocupei, achava que era apenas mais uma fase do trabalho. Mas, com o tempo, percebi as horas extras, o comportamento estranho, o distanciamento. Decidi confrontá-la. Eu podia não ser o cara mais sofisticado do mundo, mas sabia quando algo estava errado. Quando a pressionei, depois de 20 minutos de conversa difícil, ela desabou e admitiu estar envolvida com o chefe. Perguntei a razão, e as palavras dela foram como facadas. Você é o mesmo homem com quem casei há 20 anos, nunca mudou, nunca se aprimorou. Preciso de alguém que me desafie, alguém que seja o alfa ao meu lado. De todas as justificativas que poderia dar, essa foi a que menos fazia sentido para mim. Eu tinha trabalhado minha vida toda, sustentado nossa família, garantido a educação dela e dos nossos filhos. E agora eu não era bom o suficiente? Era isso? Mas o pior estava por vir. Ela deixou claro que se eu não aceitasse, ela pediria o divórcio e tentaria ficar com a casa, a oficina, e tudo o mais que pudesse. Aquilo mexeu comigo. Pela primeira vez, senti uma raiva profunda e sombria, uma que eu nunca tinha experimentado antes. Resolvi não demonstrar nada. Dei um sorriso frio e disse, boa sorte. Saí de casa e fui para a oficina como se nada tivesse acontecido. Foi ali, na minha oficina, que o verdadeiro espetáculo começou. Naquela tarde, enquanto eu trabalhava, ouvi um carro parando na frente. Era o amante dela, o famoso alfa da relação. Ele saiu do carro com aquele ar de superioridade, cheio de confiança. Entrou na oficina como se fosse dono do lugar, com um pacote de documentos na mão, e começou a me intimidar, dizendo que eu deveria aceitar o novo arranjo. Ele falou dos advogados que tinha à disposição e das ameaças legais que poderia fazer para complicar minha situação. Respirei fundo, mantendo a calma e o controle. Ele queria me provocar, mostrar sua força, mas eu sabia que um verdadeiro homem não é medido pelas palavras, e sim pela sua capacidade de agir com integridade, mesmo nas situações mais difíceis. Depois de ouvir tudo, dei um passo para frente, mantendo a postura. Olhei nos olhos dele e disse em um tom firme e controlado, alfas de verdade não precisam ameaçar ninguém. Ele ficou desconcertado, percebendo que sua encenação não havia surtido o efeito que ele esperava. Com o ego abalado e sem outra escolha, ele saiu da oficina, claramente frustrado e sem a confiança que exibia ao chegar. O que ele não sabia é que eu já tinha começado a planejar meus próximos passos, de forma estratégica e cuidadosa. Aquela cena só me mostrou o quão superficial era o suposto poder que ele pensava ter sobre minha vida. Aquela noite, ao ouvir o relato dele, Jenny deve ter ficado surpresa, talvez irritada. Mas eu mantive a serenidade. Sabia que esse era só o começo, e que eles estavam prestes a entender o verdadeiro significado de enfrentar alguém que, sem precisar de nenhuma ameaça, sabe exatamente quem é e o que quer. Alguns dias se passaram depois daquela visita inesperada. Jenny continuava fria, distante,
e claramente determinada a seguir com o plano dela e do alfa da relação. Para ela, eu parecia resignado. Eu mantinha uma expressão serena, mas, por dentro, cada detalhe do meu plano estava prestes a se desenrolar. No sábado à noite, esperei Jenny sair de casa, alegando que ia encontrar amigas. Esperei até que o carro dela sumisse na esquina e então coloquei o plano em prática. Eu já havia guardado registros, documentos e quaisquer evidências necessárias para deixar tudo o mais sólido possível. Liguei para meu advogado e expliquei a situação, pedindo que preparasse uma série de documentos que seriam essenciais. Ele ficou surpreso com o que eu estava planejando, mas, como bom profissional, fez seu trabalho sem questionar. Enquanto Jenny passava a noite fora, comecei a organizar os arquivos e documentos que haviam sido acumulados ao longo dos anos. Registrei tudo meticulosamente, cada centavo que investi em nossa casa, cada hora que passei trabalhando para manter o sustento de nossa família, cada prova de que eu havia sustentado a educação dos nossos filhos e o conforto dela. Toda a nossa vida estava ali, em papéis e registros detalhados. Eu sabia que isso seria fundamental para o que viria a seguir. Quando ela voltou para casa, já de madrugada, agi como se nada tivesse acontecido. Ela provavelmente achava que eu estava na oficina, mas na verdade eu estava ciente de cada passo, cada movimento. O importante, naquele momento, era manter a calma, deixar que ela acreditasse que estava no controle. Na segunda-feira de manhã, quando Jenny saiu para o trabalho, fiz minha parte, movi uma ação para garantir os meus direitos sobre a oficina e nossos bens. Eu estava determinado a sair dessa situação com a dignidade intacta e sem abrir mão de nada do que era meu por direito. Decidi que era hora de redefinir os limites. Ao longo das semanas seguintes, Jenny começou a notar as mudanças. Os advogados dela tentavam contato comigo, enviando mensagens sobre o processo e as condições que ela estava tentando impor. Eu permanecia quieto, respondendo por meio do meu advogado e mantendo a discrição. Sabia que a cada resposta formal, cada documento enviado, eu estava ganhando terreno. Ela podia ter o apoio de advogados poderosos, mas eu tinha algo muito mais forte, a clareza de quem realmente era e o quanto havia batalhado para construir cada pedaço daquela vida. Então, chegou o dia em que ela finalmente cedeu e quis conversar. Ela estava sentada na sala, me olhando como se estivesse esperando uma explicação, uma reação. Eu mantive minha postura, calmo e seguro. Esperei até que ela fizesse a primeira pergunta. Por que você está dificultando tanto isso, Daniel? Respondi com a mesma tranquilidade, porque eu não vou abrir mão de tudo que construí por capricho seu. Eu te respeitei todos esses anos e dei tudo o que pude, e você escolheu outro caminho. Então, agora, aceite as consequências. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, parecia compreender o peso do que havia feito. Saí da sala, deixando-a sozinha para refletir sobre tudo o que tinha causado. Senti que aquela era a vitória que eu buscava, um encerramento limpo e justo. Agora, com o processo e todas as questões resolvidas, eu estava pronto para seguir em frente, deixando aquela parte do passado para trás, finalmente, me libertando para um novo começo. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!